E justamente o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, vai se encontrar hoje com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Vamos agora a Brasília. Quem traz todos os detalhes é a Aline Becht. Seja bem-vinda. Olha, Marcelo, hoje o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deve se encontrar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Quem deve participar dessa reunião também é o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Essa reunião vai acontecer na residência oficial do Senado Federal a partir das 2h da tarde e a expectativa é de que sejam apresentadas aí as prioridades do governo para 2025/2026. Na semana passada, o ministro Haddad se encontrou com Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, apresentou a ele 25 prioridades do governo em relação a projetos de leis que estão em tramitação, que já foram aprovados ou que precisam de uma celeridade maior na casa. Eles discutiram alguns assuntos. E dentre essas prioridades debatidas, entre a base do governo Lula e Mota na semana passada, foi justamente aí a taxação dos mais ricos e a regulamentação das Big Techs. Essa questão da regulamentação das Big Techs, até ontem mesmo o ministro da Fazenda chegou a publicar em uma de suas redes sociais e disse ali, para não restar dúvidas com relação a essa história de taxação, de que não existe uma possível taxação dessas grandes empresas de tecnologia e sim, portanto, agora uma regulamentação dessas grandes empresas. Então ele desmentiu essa desinformação que estava rodando nos últimos dias nos bastidores aqui em Brasília. Uma outra pauta prioritária para o governo esse ano é justamente a isenção do imposto de renda para quem ganha R$5.000. Isso foi apresentado ano passado, anunciado pelo governo federal ali em conjunto com o pacote de corte de gastos pelo próprio ministro da Fazenda. E aí a expectativa do governo é que esse ano, esse projeto, essa reforma tramite no Congresso Nacional, passe pelas duas casas e que em 2026 possam então, de fato, implementá-la e colocá-la aí em ação para a sociedade. Mas antes precisa ser debatido esse ano. Esse já foi uma afirmação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em relação a isso. Então, semana passada, ele se encontrou com Hugo Mota, hoje será com Alcolumbre. Ontem também o ministro da Fazenda chegou a se encontrar com o ministro do TCU, Augusto Nardes, para tratar sobre o pé de meia, sobre a questão do orçamento também, se esse recurso vai ser incluído no orçamento de 2025, orçamento de 2026, como eles podem fazer para resolver esse impasse. O ministro Nardes disse que também iria se encontrar com Alcolumbre, ligou para Hugo Mota também para tratar sobre esse assunto. Então, assim, são muitos assuntos, muitas prioridades que precisam ser conversadas, dialogadas e debatidas para que as coisas agora comecem a tramitar no Congresso Nacional. A gente segue por aqui acompanhando, Marcelo. Daqui a pouco a Aline Becht retorna conosco dentro do Jornal da Manhã. Retorna agora a Deise Chiocari. Desde então, depois da reunião com Mota, agora com Alcolumbre, o governo vai sentindo também o termômetro do Congresso em relação às suas propostas e a cobrança pelo ajuste fiscal. Marcelo, essa reunião de hoje do Haddad e do Davi Alcolumbre, ela é um movimento estratégico do governo para fortalecer a posição política e avançar com a agenda econômica. O ministro Fernando Haddad, ele está tentando costurar um pacto com o Congresso para evitar que essa agenda ela naufrague em meio a um cenário de desaceleração econômica, perda de credibilidade com o mercado e tensões crescentes dentro da própria base governista, né? O Alcolumbre não é exatamente um aliado natural do petismo, né? Ele emerge como um dos articuladores centrais da pauta econômica, coloca o executivo numa pauta de submissão e o executivo até então tem sido muito mais reativo do que proativo. Isso demonstra que o governo não tem força suficiente para ditar a agenda econômica e ele precisa se curvar aos interesses do Congresso para evitar o risco de um colapso político. Essa falta de antecipação dos desafios econômicos e políticos, ela coloca o Brasil numa posição vulnerável, impedindo um planejamento que a gente sempre fala aqui na Jovem Pan de longo prazo, né? Até agora o governo tem sempre agido a curto prazo. É isso que a gente vai ver como que vai se desenrolar hoje nessa reunião entre o ministro e o Davi Alcolumbre.